O que é a supercondutividade? Alguns materiais, cara, eles apresentam essa característica de conduzir muito bem sem perder. Porque qual que é o grande problema? Você está conduzindo aqui a eletricidade, mas está tendo perda. Entendeu? Em todo lugar tá perdendo. Tá perdendo. Tá. A supercondutividade é zero a perda. Entendeu? Ok. Só que qual que é o problema? A gente só consegue a supercondutividade hoje em temperatura criogênica. Então você tem que pegar o material e esfriar ele a menos 170, 140. Aí o que acontece? Acaba gastando mais energia para resfriar do que o benefício que ela te dá. Não dá para viabilizar isso ainda, Não. né? E aí o grande tchan é o seguinte, supercondutividade em temperatura ambiente. Olha. E aí foi o que a galera lá da Coreia fez, soltou 2 artigos naquele archive, que não é revisado por pares. Só que aí, cara, só desde sexta-feira passada foi isso. Só até hoje já tem mais 4 artigos. Isso eu não sabia. 2 que funcionou, 2 que não funcionou, entendeu? Então tá uma corrida, cara. Sensacional. E é muito legal que tem que falar pro pessoal. Já viram Oppenheimer? Quem Não, já viu não vi ainda. Não vi ainda, mas tudo bem. Porque o Oppenheimer tem uma coisa parecida com isso por causa da fissão nuclear. Da fissão, sim. Que na época era uma grande coisa assim. E quando os caras conseguem fazer a fissão pela primeira vez, todos os laboratórios do mundo saem correndo tentando reproduzir. replicar. E o LK99, que é esse elemento aí, que ele seria supercondutor em temperatura ambiente, a galera tá tentando fazer e reproduzir tudo. E tá um negócio muito legal de acompanhar. Do que é feito esse LK99? Cara, é uma mistureba de coisa lá. Tem no artigo lá, o cara cita. Ele deu a receita, justamente para quem quiser reproduzir. Mas então é muita coisa. Tem lá não sei quanto de cobalto, não sei quanto de enxofre, não sei quanto de... Tem lá uma... Porque o melhor condutor que a gente tem é o ouro, não é? Não. O ouro é um bom condutor. Ouro é Mas bom, qual que é? isso aí. União? Mas aí em temperatura ambiente, né? Mas esses supercondutores aí é um outro papo. Sim, né? Por isso que eu tava perguntando. A liga com um monte de coisas. E outra coisa legal dos supercondutores, daí eu não consigo explicar, o Sérgio consegue explicar isso muito melhor que eu, que é aquela ideia que esses supercondutores também têm umas características magnéticas interessantes. Sim, que é o lance da levitação, né? Que você já viu isso. Você já viu um negócio congelado e aquele disquinho levitando. Já. Você já viu isso? Que aí o cara pega ainda ele tilta, ele muda de posição, Já e o vai ter negócio fica umas tiltado. miniaturas de uns trenzinhos. Isso é com supercondutores. Mas que tinha o como é que é? Gás lacrimogêneo? Não. Era nitrogênio. Era o metal chorando. Gelo seco? Era gelo seco. Ele põe sofrência pra ouvir, ficava chorando. O negócio fica magnético flutuando. É o maglev, né? muito Aquele trem protesto famoso frequentado. maglev, ele usa isso. Isso, e aí tem... Gelo seco, aí eu vi essas miniaturas. Mas agora é tipo isso, mas agora Só que sem agora em o gelo temperatura seco. agora. Aqui na sala a gente vai colocar e o negócio vai ficar levitando. E o que Aí é o skate do McFly, né? É o skate do McFly. Chegou com 10 anos de atraso. Que absurdo isso. Então quer dizer que você deu o exemplo aqui da eletricidade, né? Que é um condutor e nesse caso ele seria super aproveitado. Mas o que seria super aproveitado? Cara, por exemplo, aplicações disso é transporte, que é esse trem. Computador quântico aí vira uma realidade muito fácil. Olha. Porque aí ele não vai esquentar, não vai ferver, não vai explodir, porque aí você vai conseguir fazer sem perder calor. Transporte, armazenamento e produção de energia, Sim. cara. E isso, pra mim, eu falei até no meu vídeo lá, que eu acho que isso pode salvar a Terra, cara. Eu acho que isso Porque boa pode parte da salvar a Terra. energia produzida. Tudo bem, vai ter um negócio de trocar cabeamento, tudo isso, Sim. mas a perda que a gente tem de energia no nosso sistema atual é gigantesco, né? Só de cabo, né? Só Você de vai cabo, perdendo tá no lá cabo. em Itaipu, leva não sei da onde, só em cabo Exatamente. você perde coisa. Mas se você conseguir trocar, porque você vai ter que ter esse. O que eles vão ter que fazer dessa Mas liga aí, aí? não, mas né? aí se eles conseguem, cara, aí vai ser uma corrida vai sem mesmo. fim atrás desse negócio. Então, Aí vai ser da legal. mesma forma que o Oppenheimer, né, que a fissão nuclear foi tão revolucionária, 10 anos depois tanta coisa mudou, né, no quesito energia nuclear, será que estamos presenciando este momento também revolucionário? Daqui a 10 anos já vai ter uma tecnologia acessível para todos, revolucionária e que... Isso aí, é o que a gente... Será? Estou especulando. É o que a galera tá fazendo hoje. Hoje o pessoal tá nos laboratórios tentando reproduzir o que o pessoal falou. Alguns conseguiram, alguns não conseguiram, então tá essa... Só espero que a Ô, gente Sérgio, assistindo- mas uma perguntinha pra você, que eu sei que você já falou, mas só pra saber se eu perdi alguma atualização. Não tinha o lance de que os chineses estavam conseguindo já a fusão nuclear? Ah, não, fusão, beleza. Fusão, né? É que Nós estamos hoje... falando da fusão. É. Não, nós estamos falando aqui da supercondutividade. Não, sim, mas eu tô falando de outro fenômeno. Eu não tô falando nada a ver. a fusão- É porque o Ruas estava falando do Oppenheimer com relação à fissão nuclear. Fissão foi pra E aí produzir o que a ele bomba. falou, porque durante o período de vida desses cientistas foi possível, desde a relatividade até a prática do negócio. Agora a gente está observando isso da supercondutividade. Isso. Mas não tinha também o lance da fusão Então, nuclear, que era aquela coisa que você gastava mais energia para juntar do que para Ainda- produzir. ainda- Continua sendo. Ainda Continua tá, sendo. entendi. Tem um laboratório nos Estados Unidos que conseguiu fazer uma reação há alguns meses, Final que, do ano passado. que pela primeira vez eles tiveram uma produção de energia maior do que a colocada, uma fração maior. Só que uma coisa que está muito discutida é, eles conseguem isso num pedaço do sistema. Porque a hora que você pensa no sistema inteiro, a quantidade de energia produzida ainda não compensa. Qual átomo eles usam? Não lembro. Mas no caso dos Estados Unidos é diferente dos outros. Os outros eles fazem a fusão como se fosse no Sol mesmo. Isso. Hoje eles usam trítio. Ah, tá, o trítio. Tanto é que os caras queriam explorar da A Lua, Lua, o lá, L3 porque pra tem um isso. monte. Hoje eles fazem com trítio. Nos Estados Unidos eles não fazem isso. Nos Estados Unidos eles atiram um laser super potente Isso, é isso mesmo. numa pastilha e no momento em que os átomos vão fugir ali, aí eles acabam se fundindo e gerando energia. Ah, que é aquele laboratório que aparece no interessante. Star Trek até. Isso. Sei. E esse laboratório é que E conseguiu. a gente achando que as ondas gravitacionais ia ser o máximo que a gente ia ver nesse século. Não, cara, né? vai ter uns negócios aí muito foda. E só complementando,
complementando o que você falou, é uma revolução gigante igual a bomba, quer dizer, igual a fissão, mas eu só espero que a gente não tenha que destruir 2 cidades para conseguir confirmar uma hipótese, Eu né? espero que não também. Então não tem necessidade, talvez. Eu né? fiz essa pergunta para as pessoas que estão vendo terem noção do quanto grandioso pode ser isso para a sociedade, né? O quanto grandioso pode ser isso. O que o Sacani falou que eu acho que é legal de pensar dessa história é que a maioria dos problemas do mundo hoje em relação à produção de energia, produção de comida, produção de tudo, elas são muito mais ligadas a desperdício do que a falta. Então, se você for pensar, uma das maiores questões que a gente vive hoje é a questão energética. E grande parte da energia produzida que a gente produz é perdida no processo, no transporte, em todos os lugares. Então, se você resolve esse Parece problema... a minha vida. A maior parte da energia é perdida.